Bom dia, Bob do futuro. Vamos continuar de onde a gente parou, ou melhor, onde eu parei para te ajudar. Espero que você já tenha conseguido se resolver quanto ao primeiro parágrafo e vamos agora para o segundo. Continuando aquele texto onde o Mário Ferreira dos Santos vai falar um pouco sobre a doutrina das distinções para Santo Tomás de Aquino. E nesse segundo parágrafo, por menor que seja em extensão, é muito maior em estudos. Tive que me lembrar do tratado do primeiro princípio dos Scotus, algumas coisinhas, mas não tenho certeza se lembro com tanta propriedade. Então, sugiro que você reveja alguns pontos desse livro, se não leia o livro novamente, para depois voltar aqui e tentar avançar quanto a isso aqui. Vou colocar na descrição do vídeo o parágrafo, vou colocar ele SIC, do jeito que está no livro lá, tá com alguns errinhos de ortografia, mas isso não nos convém falar agora. Bom, se é bem lembrado, no parágrafo anterior foi feito basicamente algumas notas, foi nos dado algumas notícias sobre a distinctio realis e a distinctio rationis, que é a distinção de razão, a qual mais foi falada, e a distinção real, né? A distinção que é puramente concreta, digamos assim. Neste aqui, ele vai apresentar a distinctio formalis, que é uma adjunção de uma teoria escotista dentro do teor escolástico da coisa. Pois, para os escolásticos, a ideia de distinção é preâmbulo para a definição. E a definição dentro de qualquer sistema doutrinário, principalmente os sistemas metafísicos, são muito importantes. Então, vamos lá. Então já é bom falar que ele começa falando sobre o Scott e ele vai lançar mão de teoria da projeção e da abstração total. Isso aí eu pretendo falar um pouquinho mais para baixo aqui do esquema que eu fiz. Então assim, vamos lá. É-se dito que é necessário correlativos objetivos dos conceitos universais para que você não caia em uma posição que elimine a posição realista, com fundamento em rei. Quando se diz sobre os conceitos objetivos correlativos aos universais, se diz primeiro que se esses correlativos objetivos eles precisam estar na coisa, então eles são fundamentaliter, enquanto os conceitos são intentionaliter. É bom que você se lembre que os conceitos eles começam permeados diretamente na simples apreensão, ou seja, você tem a coisa lá, re, e essa coisa vai imprimir em ti, na sua mente, na sua alma, certa paixão, certa afetação. E é exatamente nesta paixão que será impressa que aparecerá essa concepção, esse produto desta impressão da alma feita pela coisa. Daí o nome concepção. Conceber-se-á, assim como a mãe concebe uma criança, o conceito. E esse conceito, ele pode ou não estar imbricado de uma definição. A definição geralmente não, ela sempre precisa se dar no signo verbal, que seria a terceira etapa. Dentro da simples apreensão, teríamos a primeira etapa, ou a primeira coisa que deve existir, que é a coisa de fato, então seria o re, a coisa. Depois, uma afetação da coisa à minha mente, imprimindo em mim certa paixão. E isso seria a causa do conceito. O conceito seria o produto final dessa paixão. Após isso, eu teria o signo verbal. Só que o signo verbal, ele não tem uma relação imediata com a coisa. Ele só tem relação imediata com a paixão da coisa em mim. Portanto, intentionality. Daí que, no signo, na significação verbal, teríamos a restrição do que se diz definição. Então, há primeiro uma distinção. Nessa distinção, há uma espécie de captação de paixão da alma e depois aparece a definição.
consequentemente. Daí a preocupação em se melhorar as distinções, de perceber-se melhor as distinções. Tem um vídeo do Hugo de São Vítor neste mesmo canal que fala sobre isso. Caso tu te esqueças, isso aqui eu tô falando pro Gabriel do futuro, é só voltar lá e ver essa explicação mais pormenorizada. Então tudo bem. Ou seja, os correlativos objetivos, os conceitos universais, eles podem não existir. E se não existe, perder-se-ia o fundamento em re, o que seria um absurdo, dado que a gente conseguiria, nós não seríamos afetados, então o signo verbal não teria aquilo pelo qual ele é imediatamente concebido, então estaríamos pensando sobre o nosso próprio pensamento sem objeto direto, o que é o nada. Mas o nada não tem definição. A definição do nada é, de certo, tautológica e não própria. Então, nós não poderíamos pensar de forma que os correlativos objetivos dos conceitos universais não existissem. É claro que isso é o que parece. Depois nós vamos ver que tem aí uma espécie de positividade nesse tipo de pensamento enunciado pelo Mário Ferreira. Agora, se os correlativos objetivos dos conceitos universais existem, você mantém a posição realista, porque a posição realista é aquela que diz que aquilo que pode ser pensado tem fundamento em re, enquanto conceito. Mas o Scott, ele diria o seguinte: ele diria que a distinção real-ideal é anterior à paixão. Veja só, a distinção real-ideal é anterior à paixão. Então, antes do intentionaliter. Por isso ele estaria ex natura rei, o que faz sentido. Porque a paixão é imediatamente afetada pela coisa. Dado que a paixão é relação entre a coisa, fundamentaliter, e minha mente, intentionaliter. Então, não se pode afastar essa perspectiva também. Só que isso, de certa maneira, faria parecer que essa posição ideal, ou seja, puramente formal, que é o que a gente disse que seria uma positividade escotista, ela fica excluída para, obviamente, os tomistas. Só que, de acordo com a interpretação escotista, há aí uma certa ingenuidade de crer-se que a posição é tão facilmente refutada pelo fato de que, idealmente, as coisas não existam, porque não teriam em si um objeto direto pelo qual refletir. Então, vemos lá. Vemos o seguinte: não é necessário esclarecer, ou melhor, é necessário, não é que não seja, é necessário esclarecer-se o que se compreende por real, né? Porque se não se compreende o real, não é possível falar se essa posição ideal, ela é válida também. Essa aí seria uma espécie de tentativa de positivação de uma doutrina escotista dentro da clave tomista, de distinção apenas enquanto real, distinctio realis, e de razão, distinctio rationis. Então, vemos aqui. Neste ponto, se a gente assume que é real aquilo que é ex natura rei, o que não me parece ter oposição possível, né? Dizemos que é real aquilo que é ex natura rei, ou seja, que existe independentemente da mente. E aquilo que existe independentemente da mente, existe por si. E existindo por si, existe de acordo com sua própria natureza. Ex natura rei. Então ele é pela sua própria natureza. Neste ponto, concordaria-se a teoria escotista com a teoria tomista, quanto que a distinção real-ideal é anterior tanto ao fundamentaliter quanto ao intentionaliter. Ou seja, para que haja ex natura rei, certa espécie de entes de razão possível de serem operados pelas minhas faculdades, pelas minhas operações da inteligência,
tal qual foi ressaltada aqui a primeira das operações, que é a simples apreensão, já é necessário que essa paixão causada pela mente seja de espécie pela qual se dê não só os sentidos, ou seja, não só aquilo que pode se comunicar através do material da coisa, mas também daquilo que é formal da coisa. Esses entes de razão seriam entregues a mim no momento da impressão do objeto, da impressão rei na mente, se nele já existisse, antes mesmo da possibilidade intentionaliter, algo de distinção real, racional ou real, ideal na própria coisa, ex natura rei. Esse é o ponto. Então nisso haveria uma concordância. Havendo uma concordância, saberíamos que também existe, portanto, os modos das coisas, para que não se confunda a ideia do ente de razão dado diretamente da essência da coisa, mas também concernente aos seus modos, porque os seus modos são aqueles pela qual a substância é assegurada na diversidade do ser, ou seja, é pela ideia de modo, de modificação do ser, que eu excluo a possibilidade de adição do ser ao não ser, ou melhor, adição do não ser ao ser, mas também não preciso negar que exista de fato movimento nas coisas, que exista de fato uma espécie de não permanência, de diversidade, de dinamismo das coisas enquanto elas mesmas. Ou seja, na ideia de que você tem também os modos, aparece aí a ideia de res modus formalitas, de acordo com Mário Ferreira dos Santos. E tudo isso ex natura rei. Por quê? Porque na coisa, a coisa primeiro, ela tem uma coisa. Porque se não tivesse uma coisa, se não tivesse o seu, aquilo que é seu próprio, não teria também em mim essa correlação do ponto de vista intentionaliter. Ela tem o modus, tal qual percebo esse modo da coisa sendo o que é, aquilo que pertence ao ôntico, mas ao mesmo tempo que remete a certa substância que substá por baixo e faz com que, por causação eficiente, eu consiga saber que aquilo que é continua sendo o que é, ao mesmo tempo que muda o seu modo, e ela também teria... deixa eu ver aqui, porque agora eu me perdi. O formalitas. Então eu teria res modus formalitas, onde este formalitas aqui é a adjunção de um critério escotista, né? Isso tudo aconteceria ex natura rei, até porque a forma da coisa seria encontrada ainda assim na coisa. Ela não seria propriamente fundamentaliter, nem propriamente intentionaliter. Então, ela não seria apenas enquanto ente de razão para mim, mas também seria enquanto ente concreto percebido na coisa. Então, aqui, a res modus formalitas ex natura rei, condensando a positividade, ou seja, a harmonia entre realiter, intentionaliter e formaliter das coisas, dos entes, neste caso. Então, há na formalitas uma espécie ali para que exista dessa maneira, né, exista sublevando-se tanto ao res, ou seja, ao fundamentaliter puro, quanto ao cogitum, que seria o intentionaliter puro, algo ali que me pareceria uma espécie de idealismo platônico, que não seria estranho, porque para quem já leu o Tratado do Primeiro Princípio, entende que o Duns Scotus não abre mão desse tipo de visão também. Então, há na Formalitas uma espécie de idealismo platônico, ao que parece, né? Na verdade, você deve pesquisar mais, o Gabi do futuro, para tentar resolver isso aqui de uma maneira um tanto quanto mais elegante que essa, nunca se esquecendo que isso aqui é um estudo, é uma tentativa de entender o que está se dizendo. Quanto à ideia de modo, essa ideia de modo
ela pertence tanto às doutrinas escotistas quanto tomistas e pode ser provada também, não podendo ser negada, dado que não há dúvidas da existência que, por exemplo, utilizando o próprio exemplo do Mário, o rodar de uma roda distingue-se real modalmente desta. Então eu sei que aquela roda está rodando, mas sei que o rodar dela não se separa ex natura rei dela. Não há uma distinção ali que seja real. Então eu tenho uma distinção, ao que parece, real modalmente aqui. É uma distinção real modal da coisa. Existe um modo que a coisa se apresenta, mas para que esse modo se dê, esse modo precisa de uma coisa pelo qual seja, digamos, uma espécie de predicado. Nesse caso, se eu não me engano, é o predicado de ação, né? Ou de hábito. Acredito que seja de hábito dentro das categorias aristotélicas. Ou seja, se a formalitas realmente ela é uma espécie de idealismo platônico dentro das distinções, então eu teria uma terceira distinção possível. Enquanto dentro do terreno tomista temos apenas a distinção real e a distinção de razão, soma-se a estes, dentro do cenário escotista, a distinctio formalitas, ou seja, existe também distinção formal no ente, que não é propriamente essa distinção formal, como eu tinha dito, e por isso mesmo se parece tanto com a teoria platônica, não é propriamente mental, nem propriamente real. Elas existem, de certa forma, separadas como formas dos entes reais. É isso que é defendido enquanto abstração total no tratado do primeiro princípio. E por isso que o parágrafo começa falando sobre abstração total. E dentro da teoria das projeções, a teoria da projeção é essa ideia mesmo de existir uma projeção formal no ente real da coisa. Na verdade, na entidade realiter da coisa. Então, poderia ser expresso, por exemplo, que o triângulo e a triangularidade teriam distinção real formal, porque enquanto o triângulo, enquanto substantivo, é aquilo que substá, ou seja, apresenta em ex natura rei a parte da coisa, a triangularidade não pode ser um modo do triângulo, porque o triângulo não pode ter outro tipo outro tipo de modo que elimine, por exemplo, a triangularidade. Então você teria ali uma espécie de, entre aspas aqui, né, de acidência própria. Você tem ali um acidente propriamente dito, que seria uma espécie de propriedade que necessita de estar no triângulo enquanto o triângulo é triângulo. Daí apareceria a distinção real formal. E nisso, dentro do homem, né, já que nós pegamos, por exemplo, o homem para poder falar no primeiro parágrafo, no homem nasceria a ideia de a eixeitas, ou esseidade. A esseidade do homem, então, seria essa espécie, seria dessa espécie de, por exemplo, o homem enquanto a sua pessoalidade, ou seja, Pedro com a sua pedricidade, teria uma distinção nesse aspecto, não apenas real modal, porque Pedro não pode assumir outro modo que não seja de pedricidade, porque até mesmo os seus outros modos ainda seriam Pedro, ainda teriam em si pedricidade, com o peso, né, com a punição de se quando negar-se isso, não saber-se mais se aquela essência Pedro continua sendo a mesma essência, mas a pedricidade teria uma distinção real formal. Então a distinctio seria aí realitas formalitas, porque neste caso a pedricidade não pode escapar de Pedro, mas não está puramente fundamentada em Pedro, ou seja, fundamentaliter, e também não propriamente intentionaliter, ou seja, na minha mente. Parece que é isso. Esse áudio ficou bem grande, mas como eu falei, o parágrafo ele é pequeno, mas o áudio grande. Não acho que eu tenha falado realmente o que é necessário estudar aqui, porque me parece que eu vou ter que estudar, você na verdade, né? Porque você está me estudando no futuro, que para você é presente. Você vai ter que estudar isso como se fosse palavra por palavra, já dizia o nosso grande mestre, e dessa maneira conseguir
chegar em algum ponto que melhore a compreensão débil que eu tenho hoje. Beleza? Beijos pra você, Deus te abençoe e espero que as suas condições sejam melhores que a minha, pelo menos no aspecto intelectual, quando você escutar isso uma próxima vez.